Hoje voltamos a estudar o Apocalipse desencriptado. A última vez não tratamos o Apocalipse, as pessoas perguntaram: então o Apocalipse terminou? Não, ainda não terminou. Ainda falta muito para acabar. Ainda estamos a 47% do livro, portanto vamos chegar a 100%, se Jesus não vier antes. Temos mais um capítulo para estudar, hoje iremos estudar o capítulo 12, já estamos na 16ª sessão. Hoje nem preciso de uma grande introdução sobre o livro do Apocalipse, já tivemos essa introdução na escola sabatina, já falamos do Apocalipse, portanto não preciso me esforçar muito para introduzir, mas a verdade é que já foi há tanto tempo, já passamos por tantos capítulos, que eu sinto necessidade de fazer assim uma curta revisão daquilo que nós falámos. Só assim uma curta revisão para nos enquadrarmos na mensagem que iremos apresentar esta manhã. Em primeiro lugar, Apocalipse 1 foi um culto bem bonito. Atiraram com João para dentro de uma caldeira de óleo a ferver e nada aconteceu, e então decidiram pegar em João e enviar para a ilha de Patmos, pensando que seria a sua prisão até ao final dos dias. João, em vez de encontrar uma prisão, encontrou uma porta do céu. O seu feito mais importante de toda a sua vida foi escrever o livro do Apocalipse e teve a revelação de Jesus. João, que talvez as últimas imagens que se lembrava de Jesus era de Jesus na cruz, ensanguentado, e agora aparece Jesus como rei, como sacerdote. Uma imagem impressionante, que João tenta-nos descrever com várias comparações para nos impressionar daquilo que ele está a ver, que realmente foi algo extraordinário. E há pessoas que dizem: eu não gosto muito de falar do Apocalipse, gosto mais de falar de Jesus. Apocalipse começa a dizer revelação de Jesus. Portanto, se querem falar de Jesus, têm que falar do Apocalipse. Porque Jesus revelou-se em Apocalipse. É o único livro em que vocês leem a revelação de Jesus. Se gostam de falar de Jesus, têm que gostar de falar do Apocalipse. E temos tido uma jornada que, a meu ver, tem sido extraordinária. Capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse, falamos das 7 igrejas. Da história da igreja nas 7 igrejas. Em paralelo com a igreja do tempo, dos vários tempos, desde João até aos tempos de hoje. Depois, capítulo 4, capítulo 5, a meu ver também um culto extraordinário. João vê o céu, vê o trono de Deus, no capítulo 4, e vê Deus ser adorado. E depois passa para o capítulo 5 e ele vê a entronização de Jesus no céu, quando Jesus chega ao céu e recebe o livro e senta-se ao lado do seu Pai. Um culto extraordinário também. Depois, capítulo 6 e capítulo 7, 7 selos. Voltamos a olhar para a história, agora com outra abordagem, uma abordagem mais por fora, sobre a história da igreja. Depois falámos dos 144.000. Depois avançámos e falámos das 7 trombetas. 3 ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. E depois, o penúltimo culto, Apocalipse capítulo 10, em que falamos daquele grande desapontamento que foi em 1844 e que foi também o surgimento da Igreja Adventista, como nós vimos. E depois, o último culto foi as 2 testemunhas em que falamos da Revolução Francesa, como a Bíblia foi tentada a desaparecer, não fosse a intervenção divina. Tivemos então toda esta resenha histórica, que apenas um resumo para vos enquadrar, porque hoje temos então o Apocalipse capítulo 12. O dragão e a mulher é o tema que vamos falar hoje. E precisamos então de introduzir o capítulo 12 dizendo o seguinte: já falei sobre isto, mas volto a reforçar. O livro do Apocalipse é escrito de uma forma literária chamada o quiasma. E o que é o quiasma? É uma forma literária em que as informações aparecem de uma forma cruzada. E a informação mais importante está no meio do livro. João começa a escrever, não de uma forma cronológica, de uma forma seguida, mas as informações vão se intrusando e vão sendo vistas as histórias por várias perspectivas. Foi isso que nós vimos nas várias perspectivas, nos vários ciclos. E a forma do quiasma, a informação mais importante não está no início, nem está no fim. O quiasma vai aproximando-se e é no meio que está a informação mais importante, como se fosse um X, a forma do quiasma. É algo que podem estudar em casa, se quiserem, sobre o que é a forma literária do quiasma. Não é fácil de compreender, mas é interessante. E o Apocalipse está escrito então nesta forma chamada quiasma, esta forma literária. Dizer-vos então que no capítulo 12, 13 e 14, é o meio do livro, estamos no clímax do livro do Apocalipse. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos para trás foi para nos introduzir, para nos dar bases, para agora compreendermos aquilo que vai ser escrito, aquilo que vai ser dito em Apocalipse capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. No capítulo 12 temos o grande conflito na história da igreja. São apenas 17 versículos, e eu perguntava se vocês conseguiam em 17 versículos escrever toda a história da igreja desde Jesus até ao final dos tempos. Será que conseguiam escrever? Deus em 17 versículos consegue compilar toda a informação importante sobre o grande conflito na história da igreja. E por isso é tão extraordinário estudarmos este capítulo. Temos muitos símbolos neste capítulo 12, mas como vos dizia, tudo para trás do que nós estudamos vai nos ajudar a compreender os símbolos. E todos os símbolos nem são novos, são símbolos que nós já ouvimos.
E por isso, as perguntas que foi para casa, puderam responder no vosso computador e que iremos ver as respostas daqui a pouco. Estas perguntas também, vocês próprios puderam encontrar os símbolos e escrevê-los facilmente. Creio que não houve muitas dificuldades nisso. Quando olhamos para a dragão e para a mulher, faz-nos lembrar logo, desde o início, no Gênesis, aquilo que nós chamamos do proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É o primeiro evangelho que foi dito na história. E quando falamos de dragão e mulher, faz-nos lembrar da serpente e da mulher, faz-nos lembrar desse proto-evangelho. Recordando, dizia o proto-evangelho: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora em Apocalipse 12 nós vamos ver como esta profecia se vai cumprir, ou como ela se cumpriu. Vai-nos dar um enquadramento para entendermos Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho, o primeiro evangelho que foi apresentado. Como não podia deixar de ser, vamos à introdução do nosso Apocalipse 12, em que vamos ter a leitura do Apocalipse 12 com a imagem literal do que está sendo dito. Portanto, de uma forma de nos ajudar a fixar a mensagem, para depois então partirmos para o estudo versículo a versículo do capítulo 12. Tenhamos então atenção. Capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio, que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Temos o desafio hoje, então, de tornar Apocalipse 12 alguma coisa prática para as nossas vidas e compreender estas palavras simbólicas que aqui estão. E creio que não vai ser difícil, dado o exercício que já temos vindo a fazer, aquilo que já temos vindo a construir. Relembro que quem não teve a oportunidade de ver sessões anteriores, elas estão publicadas no YouTube, podem ir lá e rever todas estas sessões. Hoje estamos então na Apocalipse 12, na 16ª sessão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Viu-se um grande sinal no céu.
O número 7, nós já sabemos que em Apocalipse é um número muito importante. Não vamos repetir agora uma sequência de 7, mas há 7 sinais que vão aparecer aqui. Este é o primeiro grande sinal, o primeiro dos 7, uma mulher vestida de sol. Estes símbolos, mulher, sol, lua, coroa, estrelas, foi a pergunta que foi para casa para que fosse identificado por vós. Estas são as percentagens. Mulher é a igreja, vestida de sol é a justiça de Cristo, a lua é a igreja mosaica, vamos explicar melhor o que é isto, a coroa é uma coroa de vitória, é o que temos visto nos símbolos do Apocalipse, e 12 estrelas é o número do reino de Deus. Explicaremos também um bocadinho melhor estes que não têm tanto consenso ou que não acertaram tanto à primeira, iremos tentar explicar um bocadinho. Então, mulher é a igreja, aqui não há muito a dizer, nós já vimos isto várias vezes. O sol é a justiça de Cristo, a lua é então a igreja mosaica, a igreja do Antigo Testamento. E porquê? Talvez seja importante explicar. Qual é a diferença entre o sol e a lua? O sol emite, a lua só reflete a luz que recebe. O que aconteceu na igreja do Antigo Testamento? Querem ver? Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Realmente, a igreja do Antigo Testamento, a igreja mosaica, era, e as suas cerimónias, tudo isto era um reflexo, era uma sombra daquilo que viria a acontecer mais para a frente com a morte de Jesus. Para que é que iriam servir os sacrifícios dos animais, todas aquelas cerimónias, se Jesus não viesse morrer? Não serviria de nada. Portanto, a igreja do Antigo Testamento, ela recebia a luz que ainda havia de acontecer. A morte de Jesus, que seria o Cordeiro, o tipo que iria encontrar o antitipo. Portanto, quando falamos da lua, estamos a lembrar-nos então desta igreja mosaica, que era uma sombra, tinha que receber a luz daquilo que iria acontecer do nascimento de Jesus. A igreja verdadeira de Deus não é dos últimos tempos, a igreja verdadeira de Deus começou desde sempre. Sempre houve uma igreja verdadeira de Deus e sempre haverá. Uma igreja que começou no Antigo Testamento, nesta imagem da lua. Portanto, esta mulher não está fundamentada numas ideias que aconteceram, numas doutrinas que alguém se lembrou. Está fundamentada na igreja do Antigo Testamento, na igreja mosaica. Desde aí, ela está acima dessa igreja, que era realmente o tipo que encontrou um antitipo com a morte de Jesus. A coroa, sabemos que a coroa é a vitória, em Apocalipse, várias vezes nas cartas foi descrita a coroa como um símbolo de vitória. E depois temos as 12 estrelas, que eu disse que era o número do reino de Deus. E é simples perceber isto. Quantas tribos havia? 12. Quantos apóstolos são? Quantos fundamentos há na nova cidade? Portanto, 12 é o número do reino de Deus, é o número que simboliza este povo de Deus durante todas as épocas. Portanto, estas 12 estrelas é então o símbolo do povo de Deus. Temos esta mulher, que é a igreja verdadeira desde o Antigo Testamento. Portanto, já temos o primeiro símbolo descodificado. Esta mulher que aparece, o grande sinal que aparece em Apocalipse 12. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Quem seria que ela ia dar à luz? Vocês responderam certo também, que é Jesus Cristo. Já vamos falar nisso mais à frente. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Um grande dragão vermelho. A pergunta também foi para casa. O que era o dragão? E quase todos identificaram como Satanás. As 7 cabeças, já houve algumas dúvidas, mas são as 7 colinas de Roma, já vamos explicar porquê. E os 10 chifres são as nações da Europa, as 10 nações da Europa, os 10 dedos da estátua de Daniel. Quando olhamos para o dragão, a grande serpente, porquê grande? Porquê vermelho? Exatamente porque grande é o poder de Satanás, vermelho pela sua ira, pela sua cólera, pela sua atitude sanguinária. Portanto, é um sinal que identifica bem este poder forte de Satanás. 7 cabeças são as 7 colinas de Roma, os 10 chifres são os 10 reinos da Europa e os 7 diademas são o poder de governar. Explicando melhor, será que me fui buscar as 7 colinas de Roma à minha cabeça ou existe algum sítio onde nós podemos saber isto? Podemos saber aqui em Apocalipse 17, 9 a 11, ainda iremos estudar isto, mas em Apocalipse 7 a 11 fala de uma mulher montada numa besta e diz assim: aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam um reino. Iremos explicar melhor isto em Apocalipse 17, quando lá chegarmos na sessão 20, 22, talvez, não sei. Aqui nós temos a informação que são então as 7 colinas de Roma. Se formos buscar as informações que já temos das 7 igrejas, os 7 selos, das 7 trombetas, também vemos lá identificado muitas vezes o poder de Roma pagã, Roma cristã e Roma papal. Temos os três poderes lá identificados. Então temos o dragão vermelho, é o Satanás, revestido de poder de Roma pagã e de Roma cristã, perseguidores da igreja verdadeira.
Não é algo novo, não sou eu que estou a dizer, não preciso explicar muito, já tivemos todas as explicações para trás, não sou eu que digo, é a Bíblia exatamente que identifica os símbolos desta maneira. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ou seja, parece que João agora sente aqui a necessidade de explicar quem é este dragão. E vai identificar do início do dragão. E o início do dragão começou aqui. A sua cauda e as estrelas no céu. Cauda é algo que também já identificamos em Apocalipse. Quando falamos dos profetas, do profeta que engana, que era a cauda. Cauda simboliza o engano. E as estrelas no céu? Perguntamos para casa também. As estrelas no céu aqui são os anjos. Como estão a ver, não estou a esmiuçar muito nos símbolos, porque já falámos destes símbolos anteriormente. Estamos só a recuperar símbolos que já apresentámos anteriormente. Estamos a identificar aqui o dragão, aquele Satanás como Lúcifer que caiu do céu, aquele que enganou 1/3 dos anjos do céu. Aquele que exatamente um dia esteve no céu e se rebelou contra Deus, como nós conhecemos. Queria dizer-vos aqui também, às vezes nós temos a ideia, olhamos para o mundo e achamos que isto é uma minoria, que nós aqui somos uma minoria, que o mal é mais forte que o bem. Não dá esta sensação? Acho que às vezes dá esta sensação. Deixem-me perguntar-vos, 1/3 é maioria ou minoria? 1/3 é minoria. 1/3 foi os anjos que Satanás conseguiu trazer do céu, mas 1/3 é minoria. Para cada um anjo de Satanás há 2 anjos de Deus. Portanto, às vezes nós olhamos para aqui, para esta terra, e realmente nesta terra somos uma minoria, mas se olharmos para uma visão mais ampla, se olharmos para o universo, neste mundo nós somos a minoria, mas somos a maioria no universo. Ou seja, aqueles que amam a Deus, aqueles que seguem a Deus, são mais do que aqueles que não o fazem. Não pensem que somos uma minoria no universo. Podemos ser uma minoria na sociedade, podemos ser uma minoria neste mundo, mas não somos uma minoria no universo. Quando isto tudo terminar, vamos ver que a maioria, ou acham que Deus só criou este mundo? Deus criou vários mundos. Antes de criar este mundo já tinha criado outros. Sabemos que Satanás tentou que vários mundos caíssem. E nenhum deles caiu. Fomos nós que tivemos o azar de acontecer a queda neste mundo. Portanto, todos os outros mundos continuam a amar a Deus. E, portanto, nós estamos do lado do mais forte. Pode-nos parecer que somos uma minoria. Mas, aos olhos do universo, os filhos de Deus são a maioria. E Deus preocupou-se com este ponto minúsculo do universo, que é uma minoria, que é, comparando com o universo que é infinito, é algo muito pequenino, mas Ele preocupou-se com este pequenino ponto no universo e preocupou-se com aqueles filhos que estão aqui e veio para os salvar. O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe entregasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Se havia dúvidas quem era o filho, aqui já temos as dúvidas esclarecidas. 90% achou que o filho era Jesus Cristo, e está certo. Reger as nações. Este filho iria reger as nações. Se nós formos ao Salmos 2, Salmos 2 é um salmo messiânico. Messiânico quer dizer um salmo que falava do Messias. Portanto, uma identificação de que este filho que há de reger as nações é Jesus. E depois temos arrebatado para Deus o seu trono. Arrebatado para Deus o seu trono, nós só conhecemos um. Foi Jesus que foi arrebatado e que foi entronizado e que chegou ao trono de Deus. Portanto, aquele filho daquela mulher que estava a dar à luz era Jesus Cristo. Não há realmente qualquer dúvida. Este filho é Jesus Cristo. Satanás parou à frente da mulher e queria o matar. Existem cerca de 456 profecias messiânicas. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que já antes de Jesus vir a esta terra, no Antigo Testamento já encontrávamos 450 profecias que falava de quando Jesus viria nascer, como é que seria a sua missão, onde, como, porquê. Tudo isso já estava explicado. E Satanás conhece a Bíblia. Portanto, Satanás tentou matar Jesus logo de início. Esse era o seu principal objetivo. Todos aqueles anos, ele tentou o homem, mas o seu principal objetivo era que realmente pudesse destruir Jesus. E ele tentou matar Jesus, nós conhecemos bem quando é que isso aconteceu. Pelo poder romano de Herodes, Herodes, o governador, que decidiu matar todas as crianças com menos de 2 anos. Parece, é uma aberração, é uma coisa que nos faz espécie, como é que é possível alguém mandar matar todas as crianças. Este Herodes não era boa peça, realmente, também mandou matar a sua mulher, mandou matar os seus filhos, todo com medo de perder o seu governo, tal era a sua obsessão do governo, portanto não era uma flor que se cheire. E quando os magos vieram ter com o rei Herodes, disse: vamos procurar o rei dos judeus. Ele: rei, mas rei sou eu. Como é que é isto? Quem é este rei dos judeus? E quando eles identificaram que tinham encontrado a estrela, mais ou menos há 1 ano e meio, 2 anos, então Herodes resolveu matar todas as crianças com menos de 2 anos para que pudesse apanhar Jesus. Temos o dragão a querer destruir o menino, mal ele nascesse.
Satanás consegue realmente inspirar as pessoas a fazer coisas inacreditáveis, não é verdade? Esta é só uma delas, mas temos várias, como nós já vimos no estudo do Apocalipse e como conhecemos também neste mundo. Esta foi então a primeira tentativa de Satanás para matar Jesus. O dragão se prostrou à frente da mulher e esperou que o filho nascesse para o poder devorar. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher tem então um lugar de refúgio durante 1260 dias. E o que é isto? Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e o dragão não conseguiu interferir. Satanás tentou. Com certeza, se houve alguém tentado neste mundo foi Jesus. Com certeza que se houvesse alguém de quem Satanás quisesse fazer cair, com certeza que esse é Jesus. Portanto, não me digam que vocês são muito tentados, porque nunca serão tanto como Jesus. E sabemos até onde é que Jesus foi, até onde é que Jesus aceitou o plano, ao ponto de aceitar morrer pelo homem, sofrer pelo homem. E realmente, o dragão tentou interferir, mas não conseguiu. Então a sua fúria agora vira-se contra a igreja, vira-se contra a mulher. Ele esperou, não conseguiu matar a criança, a mulher vai para o deserto e este Satanás agora vai atacar a mulher. Nós sabemos quando é que isto aconteceu. Depois de dar à luz, a mulher agora torna-se então a igreja do Novo Testamento e a mulher fugiu para o deserto durante 1260 anos. O que é o deserto? Para onde fugiu a mulher? Nós já estudamos isto outras vezes, quando falamos da Reforma, quando falamos da igreja, do tempo, da supremacia papal. O deserto foi exatamente os lugares desabitados, os vales, os montes, os sítios mais recônditos da terra, onde fugiram os valdenses. Foram também para a América, para sítios mais desabitados, para protegerem, para se livrarem do poder da Roma. A Roma papal continuou atrás da igreja, mas a igreja refugiou-se por 1260 dias. 1260 dias, nós já sabemos o que é, já estudamos isso outra vez. Vamos aqui à nossa linha do tempo, onde já está bem preenchida, e lembram-se então, os 1260 anos, 1260 dias, é identificado desta maneira. A última tribo bárbara foi expulsa. A partir daqui, temos a supremacia papal até 1798. O Papa conseguiu mandar daqui até 1798, até à Revolução Francesa. O Papa Pio VI foi preso, exército de Napoleão, terminou os 1260 anos. Portanto, este tempo dos 1260 anos em que a Igreja esteve no deserto é um tempo que nós já falamos. É o tempo de supremacia papal, é o mesmo, identificado o mesmo período. A mulher foge para o deserto, a Igreja verdadeira esteve protegida em lugares escondidos durante os 1260 anos de supremacia papal. Continuando o estudo, o que age mesmo desta maneira? Vai para a frente, vai para trás, apanha um aspecto, volta outra vez ao mesmo aspecto de outra perspectiva, tudo isto para construir. E que o leitor tem que estar atento para conseguir perceber aquilo que João está a dizer. A leitura do Apocalipse não é uma leitura que a gente consiga fazer do princípio ao fim e perceber plenamente, porque vai-se acrescentando informações. João agora quer acrescentar aqui alguma informação importante. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o lugar que se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, aqui estamos a construir mais conhecimentos. Se tinham dúvidas quem é o dragão, aqui está identificado. O Diabo, Satanás, não há dúvidas aqui de quem é realmente o dragão. Então temos este parênteses em que João explica o grande conflito, fala desta expulsão do céu, para nós percebermos porque esta raiva, esta ira do dragão. Temos que ir então ao início. A raiva, a ira do dragão começou aqui. Miguel, aparecia então Miguel, e a pergunta para casa era o que é que quer dizer Miguel? Sabemos que Miguel é Jesus Cristo, mas o que Miguel quer dizer é quem é como Deus. É a tradução de Miguel. Quem é como Deus, é a tradução. E Miguel aparece 7 vezes na Bíblia, e sempre aparece quando Jesus está em conflito direto com o mal. Quando há uma descrição de Jesus em conflito com o mal, aparece-nos a palavra Miguel, quem é como Deus. É o nome de guerra de Jesus, se quiserem assim. É-nos explicado a origem da maldade, é-nos explicado como é que a maldade chegou à Terra. O Francisco, todos os dias, todos os domingos, ia comprar o jornal lá ao quiosque. Ele comprava o seu jornal naquele quiosque, naquele sítio, e houve um domingo que ele decidiu levar o amigo. O amigo foi com ele lá ao quiosque dos jornais, e o Francisco, como sempre, pede o jornal, diz, cumprimenta ao senhor do quiosque, então como está? Está um belo dia, queria o jornal, e o senhor balbuceia umas coisas, mal disposto, entrega-lhe o jornal, recebe o dinheiro, e o amigo diz, Francisco, tu vens aqui todos os domingos comprar o jornal? É. E este senhor cumprimenta-te sempre desta maneira e é sempre desta maneira? É o jeito dele. E tu continuas a comprar o jornal aqui? E o Francisco, sim. Ele não pode influenciar a minha forma de ser. Na verdade, nós não podemos permitir que o mal influencie as nossas atitudes.
Até saímos bem dispostos de casa. Passamos ali no trânsito e alguém que nos passa à frente. E nós começamos, não é? E afinar. Chegamos atrasados ao trabalho. Já vamos irritados. Alguém nos pede alguma coisa e já nem conseguimos ouvir. Reparem como é tão fácil de sermos influenciados pelo mal, serem influenciados pelos outros, que lidam mal com a vida. Devemos ser influenciadores e não ser influenciados. Portanto, o Francisco continuava a comprar o jornal ali aos domingos, porque ele não era influenciado por aquele senhor. Pelo contrário, ele tentava sempre estabelecer conversa, mesmo que ele não estabelecesse. Devemos ser influenciadores e não sermos influenciados. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e de noite. Reparem, há uma alegria no céu, porque o acusador é derribado, o qual diante de Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até à morte. Por isto alegrai-vos ao céu, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo descerá a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Há uma alegria no céu, e no céu dizem, desgraçada da terra, que vai receber o diabo lá embaixo. Alegria no céu. A pergunta era que alegria no céu era esta. E aqui temos muito dividido. Também está certo. Precisávamos de perceber um bocadinho antes para conseguir ter a resposta certa. A resposta certa é quando Satanás deixou de poder entrar no céu. E já vamos explicar um bocadinho isto. Reparem. Quando Satanás foi expulso da sua primeira expulsão, ele foi expulso do céu, mas ele continuou com acesso ao céu. Certo? Como é que eu sei isto? Jó. Chegam a Jó e temos que houve uma reunião em que todos os representantes dos mundos vieram ter com Deus. E quem é que lá vinha? Satanás. Apareceu lá, Lúcifer, como representante deste mundo. E ele apresenta, e sabemos toda aquela história, não vamos explorar para não perdermos tempo, mas então, Satanás, quando foi expulso do céu da primeira vez, ele continuava com acesso ao céu, porque ele ganhou a representação desta terra. Adão passou para ele esta representação. Agora, após a entronização de Cristo no céu, Satanás perde o acesso ao céu. Porquê? Porque após a sua segunda expulsão, ele deixou então de ter acesso ao céu, porque Cristo conquistou o direito de representação deste mundo. Pensem comigo, Adão era o governante deste mundo. A ele foi-lhe dado esse poder. Ele passou para Satanás. E assim foi até que Jesus veio a esta terra e conquistou novamente o direito de ser representante. Agora, quando Deus quiser prestar contas dos mundos, Ele não vai perguntar a Satanás, Ele vai perguntar a Cristo. E por isso os céus ficaram alegres, ficaram contentes, porque aquele que só ia lá, estão a ver aquela ovelha negra da família, que só vem aos encontros de família para criticar, para dizer mal, isto e aquilo, e é uma presença indesejada. Assim era Satanás quando vinha aos encontros, quando vinha como representante do mundo. Agora, os céus estão contentes, a porta está fechada, já nunca mais lá vai voltar. E é também neste momento que eles dizem, ai da terra, que vão ter que aguentar com ele. Há uma grande alegria no céu, o acusador nunca mais vai voltar a entrar lá. Ai dos que estão na terra. Satanás ficou então confinado à terra, deixou de ter o direito de aceder ao céu. E este ponto minúsculo, como dizia há pouco, comparado com todo o universo onde o pecado entrou, é aqui que ele está confinado. E gostaria de reforçar novamente esta ideia. No universo, o bem é mais vasto do que o mal. Para além de ser mais poderoso, porque o bem vence, como nós vimos, e como vemos em toda a história da Bíblia, o bem vence. O mal pode dar as suas argoladas, o mal pode ter os seus efeitos, mas o bem vai vencer. Apesar deste ponto minúsculo, quando olhamos para o universo, a Terra é tão um pontinho minúsculo, insignificante, que nem sabemos como é que Deus se lembrou de vir se preocupar com a Terra. Só mesmo um Pai com um grande amor e com um amor imenso, que tem um universo enorme, mas preocupa-se com aquele ponto minúsculo que ali está. O bem é mais vasto do que o mal. Jesus Cristo morreu por este ponto minúsculo. Por este ponto minúsculo onde estamos, mais pontos minúsculos que somos nós. Satanás não conseguiu vencer Cristo quando ele veio à Terra, apesar de ele ter tentado. Agora a sua ira é contra a Igreja de Cristo. Então 10 minutos para acabar o jogo. Vamos montar aqui uma história. Portugal contra a Inglaterra. Nada pessoal, mas pronto. Portugal contra a Inglaterra. Então temos Portugal a ganhar 5-0. Pode ser? É quase impossível, mas é uma história. Portugal a ganhar 5-0 a Inglaterra e estão 10 minutos para o final. E agora eu estou lá sentado no banco e o Fernando Gomes vira-se para mim e diz: Byron, entra, vais substituir o Cristiano Ronaldo. Hã? Vou substituir o Cristiano Ronaldo. O que é que achas que vou fazer nestes 10 minutos? Já está a ganha, vou falar, ver o campo, dizer adeus para as câmaras. É isso que eu vou lá fazer?
É, não é? É. Eu vou tentar correr e fazer o meu melhor. Eu vou substituir o melhor jogador do mundo, eu vou fazer o meu melhor ali. Eu vou dar um brilharete. Não percebo nada de futebol, mas vou dar um brilharete. Ok? Falta 10 minutos. O jogo está a ganho. Eu vou entrar, mas eu não vou ficar quieto. Eu vou querer fazer o meu brilharete. Assim estamos nós no mundo também. Falta 10 minutos para acabar. Vamos ficar de braços cruzados? Não, vamos avançar. Vamos fazer o nosso melhor. Reparem, do outro lado está Satanás. A sua ira é grande e também tem 10 minutos. O que é que acham que Satanás vai fazer? Vai cruzar os braços e ver Portugal continuar a ganhar? Não, se for preciso, vai partir as pernas de quem está a jogar, não é? Vai avançar com toda a sua fúria para tentar marcar o seu ponto de honra, pelo menos. Isto é apenas uma ilustração do grande conflito que nós vivemos neste momento. Satanás com grande ira nos seus 10 últimos minutos de jogo e nós não podemos ficar de braços cruzados também. Temos que avançar e fazer o melhor que podemos. Referia-se também ali, ainda há pouco, na alegria do céu, e fala que os seus santos, eles conquistaram o direito, não foi pelos seus próprios méritos, mas foi pelos méritos, foi pelo sangue do Cordeiro. Isso é que os fez vencedores. Foi pelo seu testemunho que conquistaram o direito. Reparem, nós sabemos como muitos foram, pelo seu testemunho, foram mortos. Muitos no seu testemunho, como nós vemos quando falamos dos 1260 anos, muitos foram mortos. Não pensem que quando um mártir morria, Satanás ganhava. Não. Antes, pelo contrário. Eles chegaram à conclusão que não valia a pena matar mais cristãos. Quanto mais cristãos matavam, mais cristãos surgiam. O sangue do cristão era semente para o novo cristão. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Deus pode não nos proteger da morte, mas protege-nos na morte. Percebem a diferença entre proteger na morte e proteger da morte? Há muitas histórias bíblicas bonitas, os amigos de Daniel, por exemplo, em que eles realmente foram protegidos da morte. Houve outros que não foram protegidos da morte, mas foram protegidos na morte. Enquanto eles morreram dignos por Cristo, eles pensavam, bom, se Jesus veio a esta terra e morreu por mim, eu vou negar esse Cristo, só para me livrar da morte, se ele morreu por mim. Não tem qualquer sentido. Eles aceitaram, não que sejam masoquistas, não que os mártires tenham qualquer gosto na morte, ninguém gosta. Todos nós nascemos com vontade de fugir da morte, ninguém quer morrer. Quando temos uma dorzinha, vamos a correr para o médico para ver o que se passa para não morrer, em última das instâncias. Portanto, nenhum de nós quer morrer. Mas quando olham para o grande conflito, quando olham para o Jesus que morreu por mim, isso é mais forte do que a morte. Porque o amor de Jesus por mim foi mais forte do que a morte, do que o seu próprio sentimento de preservação da sua vida. Jesus aceitou a morte. Como poderiam fazer diferentes os seus filhos? E realmente houve muitos mártires e não houve vitória de Satanás aqui. A vitória, antes pelo contrário, foi de Cristo. E disseram os amigos de Daniel, nosso Deus nos livrará da fornalha de fogo ardente. E se não, fica sabendo, se Ele não nos livrar, não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Estes foram os vencedores. Foram aqueles que tinham medo da morte, é verdade, mas tinham mais medo de negar o Senhor. Tinham medo de sofrer, mas tinham mais medo de perder a vida eterna. E portanto eles disseram, não, façam como quiserem, mas eu não vou negar o Senhor. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos de metade de um tempo fora das vistas da serpente. Então, Satanás não conseguiu destruir Jesus, então agora a sua raiva vai contra a mulher, vai atrás da mulher. A mulher é então resguardada por 1260 dias. E foram dadas asas à igreja. O que é que será asas à igreja? Recordam-se que é dito no Antigo Testamento sobre as asas? É dito assim, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Isto é um símbolo de como Jesus cuidou do seu povo, como os tirou do Egito e como os guardou. E agora é usado outra vez o mesmo símbolo, como a igreja recebeu umas asas, também como símbolo da proteção de Deus. Foi para os desertos, como nós dizíamos, foi para o deserto, para um lugar escondido, para um lugar pouco habitado, e temos vários exemplos, que já falámos, Montes Valdenses, Piemonte, América. 1260 dias, ali falava um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ainda há uns dias me perguntavam, mas o que é que isto quer dizer? Nós já tínhamos falado sobre isto, mas eu vou voltar a reforçar. Um tempo, 360 dias, que é o ano judaico. 2 tempos são 2 anos, 720 dias. Meio tempo é 180 dias. Se pegarmos 1260 dias, é a mesma profecia ao mesmo tempo, está-se a fazer a mesma referência ao mesmo tempo, mas de outra maneira.
aos 42 meses, aos 1260 dias, o tempo, dois tempos e meio de um tempo, são a mesma forma de apresentar o mesmo período. O período em que a igreja esteve fugida no deserto. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que toda a corrente a fizesse arrebatar. Água como um rio. E a pergunta para casa era: e a água que saía da boca da serpente, o que era? Perseguição dos vários povos e falsas doutrinas, chuvas torrenciais, blasfêmias, acusações contra a mulher, pregação da palavra. Realmente, estas eram, o que a maior parte acertou, a perseguição por vários povos e por falsas doutrinas. Vamos perceber porquê. A água, ao contrário do deserto, se o deserto é pouco habitado, a água é onde há muitos povos, multidões, nações. Já vimos isto anteriormente. A boca do dragão. Porquê é que a água sai da boca e não sai do outro lado qualquer? Da boca do dragão saem blasfemas, saem falsas doutrinas. Portanto, da boca do dragão sai esta água, por meio destes povos todos, saiu diversas doutrinas, falsas doutrinas, dogmas, surgiu várias coisas. Houve a perseguição da igreja por vários povos, Roma pagã, Roma cristã, Roma papal, todos eles perseguiram a igreja verdadeira. Havia uma igreja na terra, é verdade, mas não era a igreja dos monumentos, a igreja das estátuas, das grandes igrejas, não era essa a igreja verdadeira de Deus. Essa foi perseguida por falsas doutrinas e foi perseguida também com a morte, como nós vimos ainda há pouco. Mas Satanás percebeu que não funcionava. Não funciona andar atrás dos cristãos, temos que mudar a estratégia. Introduziu falsas doutrinas. Deixa-me fazer aqui uma comparação. Aqui temos o comboio é a igreja verdadeira. Durante 1260 anos a igreja verdadeira entrou dentro do túnel. Foi escondida, foi para o deserto, foi protegida por Deus. E agora acaba a supremacia papal e nós estamos do outro lado do túnel à espera que saia a igreja verdadeira. A igreja verdadeira esteve protegida durante 1260 anos, 1798 é preso o Papa e agora vamos ver a igreja verdadeira. E sabe o que acontece do outro lado do túnel? Saem 300 carruagens. Várias igrejas cristãs surgiram depois da supremacia papal e então agora já é difícil identificar onde é que está a igreja verdadeira. Porque estamos à espera de sair só uma carruagem, mas saíram 300. E Satanás fica contente. Conseguiu dar a volta a isto. Criou várias doutrinas e cada um a discutir e a dizer que tem a razão. E Satanás fica contente quando as igrejas discutem nós é que temos a verdade e vocês não têm. Satanás fica alegre com isto quando as igrejas perdem tempo com isto. E realmente temos 300 carruagens a sair. Qual delas é a igreja verdadeira? Guardem esta imagem na cabeça porque já vamos voltar a ela. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então temos as falsas doutrinas, o domínio religioso e político que saiu então da boca do dragão, a poderosa perseguição contra a verdadeira igreja de todos os tempos, que tentar inundar, a água, as doutrinas tentaram inundar, tentaram sucumbir a igreja verdadeira. Milhões foram apanhados pela corrente, é verdade, mas a igreja verdadeira não foi totalmente tragada. Houve o surgimento da Reforma, com Martim Lutero, com outros, que já estudamos também anteriormente, em que nos lugares escondidos, como se a terra absorvesse todas aquelas doutrinas, todo aquele poder fosse absorvido e a igreja verdadeira manteve-se intacta, nos lugares escondidos da Reforma, engoliram a fúria papal na Europa e no Novo Mundo. O dragão é novamente derrotado, embora muitos também tenham sido derrotados por ele, embora muitos tenham sido levados também pelo dragão, o dragão é novamente derrotado nesta tentativa. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o terceiro ato do dragão. O primeiro fez guerra contra o filho e não conseguiu tragar. A seguir fez guerra contra a mulher. 1260 anos, não os conseguiu tragar. E agora então, sobre o remanescente, é a terceira raiva, a terceira ira de Satanás, da dragão, vai então atrás do remanescente. O que é o remanescente? A semente da mulher, aqui estamos todos de acordo, é a última igreja na Terra. É a igreja de Laodiceia. É a igreja dos últimos tempos. Vai haver mais alguma igreja? Não. Em que igreja é que nós estamos? Nesta mesmo. Não há outra igreja. Quer queremos, quer não, o terceiro ataque de Satanás é contra esta igreja. Satanás não está muito preocupado com as igrejas lá fora, com as outras 300 carruagens. Agora não são 300, são mais de 3.000 carruagens cristãs que andam por aí. Não está preocupado com esses. Está preocupado com uma igreja em particular, com o remanescente da mulher. A última igreja verdadeira na Terra. Quem é essa igreja? Voltem à imagem. Vocês agora vão à procura da carruagem certa. Onde é que está a igreja verdadeira? E Apocalipse diz onde é que está.
porque ela identificou da seguinte maneira. Se formos ao Apocalipse 10, sabemos que a igreja remanescente apareceu depois de 1844. E depois temos duas bandeiras. A primeira bandeira é guarda os mandamentos. A segunda bandeira é tem a fé de Jesus. Então experimentem. Comecem a entrar nas carruagens e perguntam, olha, aqui guarda os mandamentos? Sim, guardamos os mandamentos. Então e o quarto mandamento? Ah, não, este foi abolido. Podem sair e procurar a próxima carruagem. Aqui guarda os mandamentos? Guardamos. Então e o profeta? Vocês acreditam no profeta? Qual profeta? Não temos profeta nenhum. Saem da carruagem e voltam a entrar noutra carruagem. Procurem nas carruagens todas. Quando encontrarem carruagem que guarda os mandamentos e tem o espírito de profecia, essa será a verdadeira. Já repararam que em tantas carruagens Deus arranjou duas bandeiras que são uma distinção de tudo o resto. Portanto, vocês podem procurar em todas as carruagens e depois, quando desistirem, eu vou ter muito gosto em vos encontrar aqui novamente. Porque, na verdade, estas bandeiras desta carruagem, as 3.000 carruagens que existem agora, a Igreja verdadeira é identificada por duas características. Guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Esta será a Igreja verdadeira. Meus queridos, a batalha está no fim. Satanás já perdeu a guerra. Eu ouvi uma ilustração que achei muito interessante. Vocês sabem porque é que o diabo anda de redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar? Já pensaram porque é que está lá a palavra de redor? Andem de redor? À volta. Por uma razão muito simples. Sabem porquê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Portanto, se o anjo está ao redor, Satanás anda ao derredor. Por fora do círculo que o anjo estabeleceu ali. Meus queridos, não tenhamos medo. Satanás anda ao derredor, porque em redor temos o anjo que nos livra. Para terminar, gostava só de ampliar um bocadinho a vossa visão. Acho que Apocalipse 12 já ampliou bastante, já nos deu uma grande noção do grande conflito que Satanás realmente estabeleceu na Igreja verdadeira, mas gostava de recordar algumas imagens. Satanás não foi só naquela altura, como nós sabemos, Apocalipse 12 fala da história de João para a frente, da vinda de Jesus para a frente. Mas sabemos como Satanás tentou sempre destruir o povo de Deus. Moisés, também todas aquelas crianças que foram mortas. Ouviu-se dizer que vinha o libertador. E Satanás arranjou maneira do faraó, como Herodes, mandar matar todos os meninos, com o objetivo de matar o libertador. Porque Satanás queria que o povo continuasse no Egito, que continuassem a ser escravos no Egito, para que o plano não fosse para a frente. Depois, na altura do Sinai, em que conseguiu que muitos preferissem a estátua do que esperar pelas indicações de Moisés, que tinha ido lá em cima ter com o Senhor, e portanto temos muitos morreram. Satanás teve aqui mais uma pequena vitória. Depois temos sempre que o povo de Israel errava, fugia dos mandamentos do Senhor e havia idolatria que entrava no povo de Israel. Novamente Satanás a tentar destruir o povo de Israel. Depois temos várias vezes, várias nações foram e saquearam Israel, trouxeram escravos para vários sítios. Mais uma tentativa de Satanás para destruir o povo de Israel. Depois temos a rainha Esther, não sei se recordam, quando foi estabelecido aquele decreto que os judeus deviam morrer. Mais uma tentativa de Satanás de dizer, agora vou matar os judeus todos que existem. O que aconteceu? Dá-se um volto face e não é bem os judeus que morrem, é aquele que originou o decreto, é esse que vai morrer e o povo judeu é salvo. Depois temos a tentativa de Satanás, já falámos hoje, de tentar matar Jesus. Podíamos continuar e temos Jesus a ser tentado no deserto. Muito foi tentado Jesus. E depois temos aqui a profecia a ser cumprida. Temos a ferida no calcanhar. Realmente Satanás feriu. A semente da mulher no calcanhar. E depois temos o esmagar a cabeça quando Jesus ressuscitou. Satanás estava no túmulo com os seus anjos, esperando que isto não acontecesse, esperando que Jesus ficasse no túmulo. Mas o seu sacrifício foi aceito e ele ressuscitou. E então a cabeça de Satanás foi esmagada. Portanto, uma ferida no calcanhar é uma ferida no calcanhar. Esmagar a cabeça é mortal. A ferida no calcanhar não é mortal. Podemos ter uma ferida no calcanhar, mas vivemos. Agora, se a cabeça for esmagada, essa é uma ferida mortal. Agora, deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando vocês pisam a cabeça de uma serpente e esmagam a cabeça, não vão logo fazer festinhas, está bem? É porque ela, mesmo com a cabeça esmagada, ainda mexe. Assim está Satanás, com a cabeça esmagada, mas ainda mexe. Não ponham o dedo. Não brinquem. Jesus chega ao céu, é entronizado, Satanás é expulso, deixa de ter acesso ao céu, e tudo isto foi então a primeira tentativa de Satanás que nós vimos aqui em Apocalipse 12. A segunda tentativa temos então na igreja, em que Satanás
tentou destruir a Igreja, tentou levar os mártires, tentou, na Revolução Francesa, que a Bíblia fosse destruída. Foi a segunda tentativa de Satanás atrás da Igreja. E então agora temos a terceira tentativa de Satanás, que é o remanescente. Contra o remanescente. Vai ganhar? Não estão muito convictos. Satanás vai conseguir na terceira? Ah, pronto. Estava preocupado. Não tínhamos que rever o culto outra vez. Vocês revêem depois no YouTube, quando tiver publicado. Não vai conseguir. Na verdade, é mais uma tentativa condenada ao fracasso. Ele não vai conseguir. De que lado é que nós estamos? Esta é a pergunta importante. E termino com uma ilustração. A cidade foi conquistada. Vieram os exércitos e destruíram tudo. Estava condenada aquela cidade realmente a ser possuída pelos exércitos invasores. E houve um jovem naquela cidade que ficou com uma cana à entrada da cidade com a cana na mão. E os exércitos entraram e ganharam a guerra e vieram perguntar ao jovem: "Ó jovem, o que é que tu ias fazer com essa caninha mesmo? Estavas a pensar fazer alguma coisa?" O jovem diz: "Não, eu estava só a mostrar de que lado é que eu estou." Precisamos nós também de cana na mão. Porque o nosso Senhor é mais poderoso. E embora às vezes parecemos uma minoria, parece que o mal é maior do que o bem é mais forte. E o bem vai vencer. Graças a Deus por isso.